Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um anexo da parte 4, que esse anexo, antes da gente entrar na história de Moshe, vamos contar rapidinho como é que vão parar o restante dos irmãos e como é que todo Am Israel, como é que o povo de Israel foi parar no Egito. Então, como a gente falou na última aula, Yosef, ele vira vice-rei do Egito, ele casou com Osnat, ele tem 2 filhos, Menashe e Efraim. E agora que ele tem esse cargo de vice-rei, ele começa a administrar todas as contas do faraó. E ele mantém as cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Nessas cidades ele vai armazenando 1/5 de toda a produção do Egito durante os 7 anos de fartura. Quando acabam os 7 anos de fartura, chegam os 7 anos de pobreza. No primeiro ano, o que Yosef ele faz? Ele começa a vender os grãos, vender colheita, vender animais para as pessoas. Tudo aquilo que ele arrecadou durante esses 7 anos de fartura. Assim passa o primeiro ano. Chega no segundo ano, as pessoas já não têm mais tanto dinheiro, porque afinal de contas eles não produziram nada, eles não conseguiram vender, os animais morreram, muita seca, não deram pouco leite, não deram cria. Então, o que eles são obrigados a fazer? Eles, agora que eles não têm dinheiro para pagar, eles dão eles mesmos como escravos para o Egito, né? Escravos eles vão trabalhar para poder pagar essa conta. E assim, no segundo ano, vem mais um pouco para frente, quando já não tem mais o que fazer, eu já me vendi para o Egito, o que eu posso fazer agora? Eu posso vender a minha propriedade. E eles vendiam as terras para o Egito. E o Egito, dessa maneira, ele conseguiu crescer o seu império, né? Tanto com dinheiro, quanto com mão de obra, quanto com terreno e com territórios, e todo mundo que queria fazer negócio com o Egito. Se você já não tinha mais dinheiro, o que você vai fazer? Você começa a vender as suas terras. Dessa maneira, o Egito virou uma grande força, uma grande potência, sem ter que lutar com ninguém, sem ter que guerrear com ninguém. E a fome, como não poderia ser diferente, ela chega em Eretz Canaan, ela chega na terra onde morava o Yaakov com seus outros filhos, e o Yaakov fala para os filhos: vem cá, vocês estão esperando o quê? Todo mundo aí, o povo morrendo de fome, vocês estão aqui brincando um com o outro? Vão lá para o Egito para poder trazer comida. E 10 irmãos descem para o Egito para poder buscar comida. Eles eram 12 meninos, né? Menos um, que Yosef já estava no Egito, sobrou 11. Desses 11, Binyamin não sai do lado do seu pai. Yaakov segura Binyamin, afinal de contas, Yosef já morreu, Rahela morreu, deixa eu segurar esse garoto aqui, que ele é a única lembrança que me resta da minha amada esposa, esse aqui não sai de perto de mim por nada. Então descem os outros 10 irmãos em direção ao Egito. E eles chegam no Egito, o Yosef reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem Yosef, afinal de contas, já tinha mais ou menos uns 15 anos que Yosef estava no Egito. Então imagina só, Yosef vai para o Egito com 17 anos e chega, de repente eles encontram uma pessoa, um cara grande, forte, barbudo, já mais experiente, né, com mais expressões e não tão jovenzinho. E fora isso, que os irmãos nunca iriam pensar que aquele cara que estava ocupando o cargo de vice-rei do Egito seria Yosef. Então era mais um motivo para nem passar pela cabeça deles que aquele poderia ser o Yosef. Mas Yosef reconhece os irmãos. E ele, agora, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele pode virar, ele pode se vingar. Ele pode mandar prender os irmãos, ele pode mandar matar os irmãos. Ele pode fazer o que ele quiser com seus irmãos. Mas Yosef, ele mantém a calma, ele fica muito centrado e ele começa a testar os irmãos. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Quem está com vocês? De onde vocês moram? Né? Quem mora lá com vocês? E os irmãos vão soltando e vão contando tudo para Yosef, de onde eles vieram, que eles são os hebreus, que tem o pai dele, que está velho, que tem um irmão mais novo, que ficou lá com o pai, e eles vão revelando tudo para eles, e de repente o Yosef convida eles para poder ir para o seu palácio, para comer com ele, para fazer uma refeição.
E passado esse tempo, passado a estadia dos irmãos no Egito, eles decidem voltar com as provisões que eles compraram no Egito. Muito bem, Yosef dá as provisões, manda devolver o dinheiro dos irmãos, colocar tudo lá nos burrinhos e nos camelos dos irmãos, mas ele acusa Shimon de espião, de ser um espião, e ele manda prender um espião. Então fala o Midrash, conta que vem os egípcios para tentar prender o Shimon, e Shimon era um cara muito forte, afinal de contas ele era filho de Jacó, ele tinha uma força sobre-humana, sobrenatural. A gente pulou uma parte da história, né? Uma parte onde Levi e Shimon, eles acabam com todo o reino de Shem sozinhos, os dois, ou seja, os filhos de Jacó realmente tinham uma força sobrenatural, uma força muito espiritual, muito forte, que se refletia na parte física deles. Então ninguém conseguia prender o Shimon, até que Yosef manda chamar seu filho, o Efraim. O Efraim ele vem, ele derruba, não sei agora se é o Efraim Menashe, me esqueci, me desculpa. Ele vem, derruba sozinho o Shimon e consegue ele prender o Shimon. O Shimon fica um pouco assustado. Quem será que tem essa força sobre-humana para conseguir me deter? Mas, pois bem, ele fica preso, Shimon fica lá na cadeia. Porque foi ideia de Shimon jogar Yosef no poço e ficar preso. Ele fica preso. Os irmãos voltam para casa, contam a história para o pai, e quando os irmãos vão embora do Egito sem Shimon, Yosef alerta para eles: olha só, vocês só voltam para cá se trouxerem o irmão mais novo de vocês, esse tal de Benjamim, esse tal de Benjamim. Vocês só vão entrar aqui no Egito se vocês trouxerem ele. Se vocês aparecerem aqui sem ele, vou mandar matar todo mundo, porque vocês vão ser espiões. E os irmãos voltam e ficam lá com seu pai, e o pai agora perde mais um filho, perde Shimon, que ficou preso no Egito, e de novo acaba toda a comida, volta a fome em Eretz Canaan, não tem outra opção a não ser voltar para o Egito. E Eudá se responsabiliza por Benjamim, e eles voltam com Benjamim para a terra do Egito. Chegando lá, o Yosef ele vê Benjamim, ele fica muito emocionado, ele vai tentando não dar bola, não dar bandeira, até que ele se rende e ele revela para os irmãos quem ele é. Ele revela para os irmãos que ele é o Yosef. Ele é o irmão odiado que foi vendido como escravo para os ismaelitas e foi parar no Egito. Naquela hora os irmãos realmente tremem de medo, porque eles agora se dão conta que Yosef, nesse alto cargo, o Yosef agora, como vice-rei do Egito, ele pode fazer o que ele quiser com a gente. Mas Yosef manda eles se acalmarem, Yosef abraça com eles, chora com eles e manda logo eles voltarem para trazer o seu pai para morar na terra de Mitzrayim, na terra do Egito, porque a terra do Egito estava indo muito bem, obrigado, vamos sair da terra de Canaã, que estava morrendo de fome. E ele dá um recado para os irmãos. Ele fala: olha só, vai lá, busca meu pai, e não se preocupem em discutir no caminho de quem é a culpa. Eu perdoo todo mundo, não quero saber de nada, eu quero minha família junta, eu quero minha família unida. Ele estava preocupado que os irmãos na volta poderiam começar a discutir. Ah, mas foi você que mandou matar, foi você que mandou jogar no poço, a ideia de vender foi sua, a ideia de enganar meu pai foi sua, porque cada um foi tendo uma ideia. E eles voltam para casa, eles revelam para o pai, trazem o pai de volta para o Egito, e o pai, ele se encontra com Yosef, eles se abraçam, e nesse momento acontece aquela cena do sonho de Yosef, que Yosef teve de que seus irmãos, seu pai, iriam se curvar para ele, e realmente, quando o pai estava voltando para o Egito junto com os seus filhos, com os seus outros 11 filhos, eles vêm de longe, vindo uma comitiva egípcia, todo mundo se curva, afinal de contas está vindo uma grande celebridade, uma pessoa muito importante do Egito. Quando eles vêm, quem era aquela pessoa? Aquela pessoa era Yosef. Então o sonho de Yosef, ele realmente acontece de acordo com ele sonhou, de ter os seus irmãos, de ter o seu pai se curvando para ele. Muito bem, então os irmãos vão morar no Egito, e ele chega lá e Yosef fala para eles: olha só, vocês vão aparecer lá no faraó, vou apresentar quem vocês são, e vocês vão falar que vocês são pastores. Por quê? Porque os egípcios, eles não gostam muito de mexer com pasto, afinal de contas o carneiro é um animal sagrado, então vocês são pastores, vocês vão cuidar dos animais deles. Dito e feito. Agora vem uma grande pergunta: será que os egípcios
não ficariam preocupados de saber que Yosef, na verdade, eles sabiam que ele era um hebreu, mas agora que ele é da família de Jacó, será que eles não ficariam preocupados desse cara tão importante vir querer tomar o Egito? Na verdade, não, pelo contrário. Quando os egípcios escutam quem é a família de Yosef, eles ficam felizes. E aí você pergunta, por que eles estão felizes em saber quem é a família de Yosef? Porque antes, na cabeça deles, a gente tinha um hebreu, um escravo que estava tomando conta do Egito. Agora, na verdade, não é um escravo qualquer, não é um hebreu qualquer. A gente está falando da família de Jacó, família real, família de Yitzhak, família de Abraham, que teve aqui há alguns anos, muitos anos, na verdade, né? 2 centenas de anos atrás, esteve aqui no Egito e se mostrou para o faraó e saiu daqui com riquezas. Aquela família real é que está aqui também assumindo o poder. Então agora a gente está mais tranquilo e estamos um pouquinho mais satisfeitos. Então, assim, pessoal, é como vai parar todos os judeus, todo Am Israel vai parar no Egito. Bnei Israel chega no Egito. A Torá fala que 70 almas desceram para o Egito, contando, né, com Yosef, com seus filhos, com seus irmãos, ou com seu pai, com todo mundo. Desculpa. Então, chega todo mundo no Egito, chega todo o povo de Israel no Egito. E eles começam a crescer, começam a trabalhar, e eles vão ficando grandes, vão ficando numerosos e vão ficando muito, muito, muito fortes. E agora que a gente vai entrar na história de Moshe. Se liga lá na nossa próxima aula.